Ao menos uma vez na vida você já ouviu falar em mac and cheese. Como que esse prato se tornou tão popular nos Estados Unidos? Pois então vamos comigo nessa viagem que eu vou contar para você todos os segredinhos e preparar uma deliciosa receita. Bora comigo? Olá, viajantes gastronômicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Bizi e esse é o seu canal Tia Bizi por aí e além. Bem-vindos comigo a mais uma viagem e hoje nós vamos aos Estados Unidos da América e vamos falar de um prato que se tornou extremamente popular. Mas como que essa história toda chegou aos Estados Unidos? Lá pelo final de 1700, o então presidente Thomas Jefferson fez uma viagem à França e norte da Itália e lá ele conheceu uma preparação que era feita com pasta e queijo. O então presidente fretou um navio para trazer um carregamento de pasta que desembarcou no estado da Virgínia, daí começando a febre do mac and cheese. Claro que tem gente que vê oportunidade de negócio em tudo. E foi em 1937 que a companhia Kraft introduziu o mac and cheese de caixas nos Estados Unidos e no Canadá, tornando assim uma febre. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a escassez de leites e derivados, este produto se tornou o alimento básico de muitas famílias, porque era muito barato, na época custava apenas 20 cêntimos de dólar e alimentava até 4 pessoas. De lá para cá, como tudo na vida evolui, esse prato também evoluiu e cada pessoa tem aquela sua receitinha especial. Claro que eu tenho a minha, vou passar aqui para vocês agora e nós vamos fazer juntos esta delícia de mac and cheese. Bora comigo nessa viagem. Bem, pessoal, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos ingredientes. E aqui eu tenho o queijo e o macarrão, que são as estrelas do prato, e mais alguns ingredientezinhos básicos que a gente precisa para essa receita. Lá nos Estados Unidos, eles costumam usar um queijo chamado American Cheese, que é um queijo processado, o Monterey, que também é um queijo lá dos Estados Unidos, e o cheddar, que é muito clássico. Então, eu fiz uma adaptação para minha receita e para os queijos que eu tenho aqui comigo agora. Mas eu vou dar dicas de queijos que vocês podem usar na receitinha de vocês também, tá bom? Não se preocupem, todos vão fazer mac and cheese. O macarrão, eu sempre uso uma massa curta. Então, eu uso aqui o tiburon, que é uma massa que eu gosto bastante para várias preparações. Você pode usar aí o caracolinho, o parafuso, o penne. Eu prefiro uma massa curta. Nunca fiz com espaguete porque eu acho que não combina muito. Mas fica a critério também, se você só tiver espaguete, faça também, tá bom? Vai se tornar a sua receita. Bom, vamos falar dos queijos. Eu tenho aqui um queijo emmental, que é um queijo um pouco mais gorduroso, macio, porque eu preciso de queijos que tragam sabor e estrutura para esse molho, tá? Aqui eu tenho um queijo que se chama cheddar vermelho irlandês, mas você pode usar o queijo que você tiver aí, já vou dar a substituição. E aqui eu tenho o grana padano, tá bom? Ou um parmesão, fica a critério de vocês. E aqui eu tenho os 3 queijos já juntos, raladinho. As quantidades na descrição do vídeo. Pra gente fazer a base dessa receita, a gente precisa fazer um bechamel. E o bechamel leva manteiga, farinha de trigo, leite. E nós vamos saborizar o leite com alho, cravo e pimenta da Jamaica. Bem, pessoal, pra gente preparar bechamel, seja para qual preparação for, porque a bechamel é um creme básico, o leite tem que estar sempre morninho para quente. Não fervendo, mas um pouquinho mais quente. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui na minha panelinha o leite e vou fazer já a saborização dele com 2 dentes de alho, a pimenta da Jamaica e os dentinhos de cravo. Vou levar isso daqui ao fogo para ele esquentar um pouquinho, para infusionar esses sabores para a gente preparar a nossa bechamel. Eu só vou pôr isso no fogo e a gente continua com a bechamel lá no fogão. Bora comigo! Bem, pessoal, a gente vai dar início então aqui agora na nossa preparação, tá bom? Eu já tenho aqui a água para cozinhar o macarrão. Lembrando que a água do macarrão, ela deve ser bem salgada, tá? É praticamente uma colher de sopa cheia de sal para 2 litros de água. Os italianos, inclusive, dizem que a água tem que sair ao sabor do mar. Então, aqui a gente já tem a água do macarrão, vou deixar aqui do ladinho a nossa pasta e a gente vai começar a fazer aqui a nossa bechamel.
Bem, pessoal, eu vou colocar aqui, então, a nossa manteiga. E sempre um fiozinho de azeite, só para não queimar a manteiga. Bem, pessoal, eu tenho a manteiga aqui já derretida, mas antes eu já vou colocar a nossa pasta aqui para cozinhar, que a água já ferveu. O tempo de cozimento é sempre em relação ao pacote, tá bom? O tempo que o pacote manda cozinhar, vocês vão cozinhar. Deixa essa massa aqui cozinhando e vamos aqui para a nossa bechamel, que eu já tenho a manteiga aqui. Farinha de trigo de uma vez só. Mexe bem. Esse momento é importante você não deixar empelotar, porque depois você não tira mais os grumos, tá? Porém, é importante que você deixe a farinha de trigo cozinhar um pouquinho, pra ela não ficar com aquele gosto de farinha crua, porque depois que coloca o leite, já não dá pra gente tirar muito esse sabor. Tá vendo, ó? Bom, aqui eu já tenho a minha farinha cozidinha. Eu vou colocar o leite, que já está saborizado e coado, pra não ir todos aqueles pedacinhos junto, tá? Vou pôr tudo de uma vez. E vai misturando. Como a gente já saborizou o leite, aqui eu só vou corrigir o nosso sal. Cuidado para não salgar, porque os queijos têm sabor forte, tá bom? Bem, pessoal, aqui eu já tenho a bechamel pronta. Ela ficou bem cremosinha. Se você quiser ela um pouco mais líquida, pode agregar um pouquinho mais de leite. Ou, se você quiser colocar um creme de leite fresco, fica delicioso. Eu vou deixar assim pra gente ver a textura que ela vai ficar, tá bom? Agora, eu vou juntar aqui os 3 queijos. O emmental, o cheddar e aqui eu tenho o parmesão, tá? O grana padano, na verdade. Vou juntar tudo aqui. E agora misturar bem. Vou baixar o fogo, bem baixinho. Mistura bem. Gente, existem algumas receitas que com molho de queijo assim, que a gente não mexe muito, para o queijo não ficar muito puxa-puxa. Porém, essa receita, o gostoso é o puxa-puxa, então por isso que a gente mexe bem, tá bom? E aqui, gente, na verdade, eu já vou desligar o fogo. Por quê? Porque o queijo já vai chegar na consistência com o calor do próprio molho, tá bom? Ó, aqui ainda tem alguns pedacinhos, se você olhar, mas com o calor eles vão derretendo. Nesse momento a gente vai provar de sal. O meu tá excelente. E agora eu vou reservar ele aqui do lado, tá bom? Enquanto a nossa massa termina de cozinhar. Pessoal, aqui agora a gente só vai fazer a montagem. Eu tenho aqui já a pasta cozida e o creme de queijo, gente. Olha essa delícia. Dá pra ter ideia? Tá, né? Eu sei. E eu vou fazer o quê? Eu vou misturar aqui o molho na pasta. Eu tô indo aos poucos porque eu acho que eu tenho mais molho do que pasta. Então eu vou misturar aqui. Gente, enquanto eu misturo aqui, eu vou só falar pra vocês a questão dos queijos, tá? Aí no Brasil, vocês podem usar o queijo prato, por exemplo, que é um queijo processado também, e que tem uns espessantes lá, que vai ajudar a dar uma engrossadinha também e uma cremosidade nessa preparação. O queijo mussarela eu não indico porque ele tem muita água. Sempre queijo amarelo escuro. O parmesão, eu acho que também é um queijo muito fundamental, se você puder usar pelo menos um pouquinho para dar um sabor bem gostoso. E o cheddar, que é clássico. Se você puder usar um cheddar mais assim em pedaço para ralar, melhor, porque aqueles de sachêzinho, de potinho, não é realmente um cheddar, tá? Mas fica a critério de cada um e do bolso de cada um. O que eu quero é que vocês preparem o seu próprio mac and cheese, a sua receita, e me conta aqui nos comentários se funcionou, gente. Agora me diga, com uma receitinha dessa, quem é que precisa de caixinha de mac and cheese instantâneo? Ninguém, né, gente? Bom, você pode fazer uma bandeja grande para gratinar para toda a sua família. Eu vou fazer aqui numa bandejinha pequenininha, pra gente já servir individual.
E vou contar um segredinho, gente. Essa bandejinha eu vou servir no restaurante. Então eu já tô aproveitando para fazer um teste da receita, da quantidade, de como que vai sair aqui, tá bom? Será que meu chefe vai gostar? Depois eu levo para ele provar. Olha, então aqui, por exemplo, essa seria uma porção, né, para uma pessoa, tá bom? Eu vou colocar aqui por cima mais queijo emmental para gratinar, ou algum queijinho de gratinar que você tenha por aí. E eu vou levar no forno para dar uma gratinadinha e já monto a mesa para mostrar para vocês como é que ficou. Gente, eu tô salivando. Vou levar lá no forno para gratinar e já volto com tudo lindo pra gente provar. Até já! Bem, pessoal, aqui está o resultado da minha versão do Mac and Cheese. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem tanto quanto eu. Aproveita, já deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que toda viagem que eu fizer por aí com essas delícias de sabores, com certeza vocês vão ser os primeiros a ser notificados e vai comigo, tá bom? Aproveitam, façam essa receita em casa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários e eu vou amar ter essa comunicação com vocês. Agora eu vou provar. Um beijinho e tchau!